Fala galera, bora então para a nossa aula de número 12. Nessa aula a gente vai fazer a exclusão das nossas tarefas. Eu já estou até com a nossa tela de edição aqui aberta, que foi a nossa última aula. Nosso projeto está rodando aqui. O meu VS Code continua aberto da última aula. Vou fechar todos os arquivos, minimizar tudo que está aberto para ele ficar aqui bonitinho para a gente. No nosso cronograma, então, vamos abrir a nossa versão final, caso a gente precise de alguma coisa. Temos aqui todas as nossas aulas, vamos para a aula 12, que é excluindo as nossas tarefas. Então, na parte de exclusão de tarefa, a gente precisa colocar o botão, a modal de confirmação, excluir e remover ela aqui de trás, e a gente já tem a nossa tarefa aí entregue. Então, aqui no nosso VS Code, SRC, módulos, tasks, task list, table, table view, task list, table view, esse é o arquivo. A gente tem o que aqui? Temos o nosso Handle Edit, nosso botão de edição. Então a gente vai ter o nosso botão de exclusão aqui também. Vou dar o nosso Ctrl P de pato e User Table View. Beleza. User Table View, a gente tinha aqui o nosso Edit. Vou copiar o nosso Delete tranquilamente. Vou vir aqui, vou colocar aqui logo abaixo, para ele ficar aqui junto. Set User Delete, a gente vai chamar então de Set Task Delete. Vamos ter então uma passagem de um objeto para essa função, que vai ser a nossa task que a gente está varrendo aqui, que a gente está no nosso map. Delete Icon a gente precisa importar lá do nosso Material Icon. Então vamos lá, daqui nosso import maroto, delete icon, material icons, aqui, delete, belezinha, temos importado, Alt Shift O para dar aquela reorganizada no import. Vindo aqui, eu sei que esse set task delete a gente ainda não tem, então vamos trazer ele e recuperar aqui. Joia, vou salvar para verificar se está dando tudo certo. Vou verificar, opa, quebrou tudo. Não, esse aqui é o nosso React App ali, o nosso Live Reload, para mim aqui ele está me trollando. Temos o botão de edição, o botão de exclusão. No clique do botão de exclusão ele não vai funcionar porque a gente não tem essa função ainda. Vamos criar ela aqui. A gente vai ter um set task delete, então dentro do nosso task list table, que é o nosso container, vou voltar aqui. E vou aqui, a gente tem um filter add task, e vou colocar aqui um cara que vai se chamar, então, a gente vai desestruturar para um array, use state, vamos começar lá como nulo também, e ela vai ser o nosso task delete, vai ter o set task delete, e a gente vai ter a tarefa que está sendo deletada. Vou identar aqui, ok. Então, assim, isso aqui é a mesma receita de bolo que a gente fez no usuário. A gente tem aqui um estado para controlar uma tarefa que foi clicada para fazer a deleção e assim por diante. Então, bem tranquilo. Então, task delete, set task delete, a gente vai ter o handle edit aqui na passagem para a nossa view. Vamos repassar aqui também essas duas informações, task delete e set task delete. Ok, task delete. A gente volta aqui, Ctrl Tab e voltei. Set task delete, vou botar o task delete. Deixa eu identar aqui. Aqui a gente pode fazer uma verificação, aqui embaixo, existe o task delete? Se existir, a gente vai renderizar a nossa modal de confirmação. A gente pode utilizar isso do nosso User List Table View, a gente já tem isso lá. Vamos lá para ele, aqui logo abaixo, a gente tem um Confirmation Dialog, temos aqui um title, um text, um handle close. Lembrando que essa confirmação aqui a gente teve uma aula só para construir esses componentes que iriam nos ajudar, né? Então a gente já construiu isso aqui faz um bom tempo. Eu vou dar um Ctrl C nisso aqui tudo. Vou voltar lá no nosso Task List Table View e vou renderizar ele aqui. Ctrl Shift I para ele identar o código. Aqui nesse dialog eu vou apagar um pouquinho, vou dar um Ctrl espaço, ele vai autocompletar aqui para mim, vai importar de lá. Excluir usuário? Não, vai ser excluir tarefa. Opa, tarefa. Tem certeza que deseja excluir o usuário? Tananã? Não, então tem desejo de excluir a
tarefa. Aí a gente vai ter aqui o nosso task delete, certo? Ok, task delete. Task delete não é name, ela é a description. Então a gente pode pegar a description dela aqui. Set user delete, na verdade é um set task. Set task delete. Que quando a gente fechar ela, a gente vai passar esse set task delete aqui para nulo. E daí ele vai fechar essa modal, porque a gente não está com ela preenchida. E esse handle confirmation, a gente vai ter um handle delete confirmation, que a gente vai ter que construir no nosso container também. A gente pode trazer ele para cá, para cima, e já desestruturar aqui. Esse nosso componente ele fica ok. Então a gente tem aqui a nossa modal de confirmação. Vamos salvar tudo que está aberto aqui. Vamos ver como que isso vai se comportar lá. Temos aí o nosso live reload nos trollando. Tranquilo. Trocar o óleo do carro. Então vamos clicar em delete. Ele vai dizer excluir tarefa. Ok. Tem certeza que deseja excluir a tarefa? Trocar o óleo do carro? Cancela. Não quero. Ah, tenho certeza. Então eu vou confirmar. Ele não vai funcionar porque a gente não está passando essa função ainda para ele. Então agora a gente precisa ir lá e criar essa função, handle delete confirmation. Vou dar um Ctrl C aqui para não correr o risco de errar. Task list table. É o nosso container desse nosso componente de list table, né? Vou criar aqui então a nossa constante. Handle delete confirmation. Vai ser uma função. A nossa função vai fazer o quê? Vamos fazer um try catch. Bacana, porque a gente vai fazer uma chamada de API, e isso pode nos acarretar algum erro, algum problema, então a gente vai circular a nossa chamada através do try catch. Vou repassar o handle delete confirmation. Passei para lá. Ok. Handle delete confirmation. Passamos para lá. Então a gente tem essa função aqui. Então nesse passo, a gente vai fazer o quê? Ele vai ser um async padrão, que a gente vai chamar aqui um await. Vamos chamar o task service. A gente já sabe ali, no caso do usuário, que a gente não consegue usar a palavra delete como o nome de um método, uma função, enfim, que é uma palavra reservada do JavaScript. Então a gente vai colocar um remove aqui e vamos passar o nosso task delete ._id. A gente vai passar somente o id para lá, porque a gente só com id já consegue fazer uma deleção, ok? Então esse remove aqui, opa, ele não existe, obviamente. Deixa eu dar um F12 aqui em task service. Ele chegou aqui para a gente. Vou criar aqui então uma função chamada remove. Aqui, uma arrow function, eu vou chamar aqui um task id. E já vai vir a task id aqui para a gente fazer essa exclusão. Vou retornar aqui então a API.delete. Dessa API a gente vai fazer uma interpolação aqui de string, colocando o nosso base path barra, vamos concatenar aqui, task id. Então a gente vai chamar API.delete, base path, task id. Joia, bacana. Esse remove está só aqui, a gente precisa repassar ele para cá para conseguir ter acesso lá de fato. Vamos salvar então o nosso task service. Vamos voltar lá para a nossa task list table. Aqui, depois de executar esse processo, depois de remover, a gente pode chamar o nosso snack bar success. Snack bar success. Acho que na listagem a gente não importou ele. Não importamos ele. Use para, use context. Vamos botar ele aqui então. Const, estruturar, use snack bar. Ok. Identei, ele já importou lá pra gente. Joia. Aqui a gente vai ter o snack bar success, que vai ser aquela nossa mensagem padrão, né? Operação efetuada com sucesso. Eu adoro essa mensagem. A gente sabe que a gente está deletando, enfim, a ação que a gente está fazendo, ela foi executada com sucesso. Então, após ele deletar, a gente joga a mensagem para ele. Aqui no erro a gente pode pegar alguma coisa eventual. Então, para a gente jogar essa mensagem de erro, eu vou aproveitar, eu não me recordo como que é o retorno do erro exatamente, do back-end, eu vou aproveitar lá do nosso user list table, Ctrl P de pato, user list table. Acessamos ele,
delete confirmation, mesma receita de bolo. Temos aqui passando lá, beleza? Alteramos lá no nosso contexto, já havia me esquecendo disso. Então vamos lá, aqui, nosso cat, snack bar, que daí vai ser um erro, né? Então a gente precisa importar aqui também. Então a gente tem um snack bar para passar a mensagem, um snack bar success com a mensagem de sucesso padrão. E no nosso finally, a gente set, a gente vai setar o nosso task delete para nulo. Aí ele vai fechar a nossa confirmação. Joia. Então beleza, ele funcionou bem. Até então, vamos verificar aqui, a gente precisa daí então alterar, setar o nosso task, set tasks, lá do nosso contexto. Então, set tasks aqui, a gente vai dizer que, cara, vai fazer o seguinte pra gente, então, na mesma pegada do nosso usuário. Prev tasks, arrow function, a gente vai retornar um prev tasks, ponto filter, mas que forem diferentes. Prev task, arrow function, as que forem com ID diferente do que a gente realmente fez a exclusão. Underline ID diferente. Essa aqui é o nosso task delete.id. Deixa eu identar. Identei. Salvei. Vamos testar. Deixa eu excluir esse testando pela terceira vez. Confirmei. Removeu. Segunda vez alterada. Testando pela primeira vez. Temos também essa tarefa que eu vou excluir. Ok, está excluindo. Eu queria ver se ele pegava alguma com erro. Deixa-me ver uma fechada. Procurar serviço. Criar curso. O curso está sendo criado. Ok. Gravar aulas. Ok. Ele está excluindo todas as tarefas. Não deu nenhum erro. Não me recordo se tinha algum erro para ele dar aqui. Eu sei que no usuário ele dá erro quando já tem alguma tarefa associada para aquele usuário. Mas a gente conseguiu confirmar que o sucesso está funcionando. Enfim, tudo funcionando como a gente queria. Então seria isso, a nossa exclusão de tarefas está funcionando. Nossa inclusão, validação, edição e a nossa exclusão está funcionando. Então, o nosso CRUD de tarefas seria isso. Eu acho que a gente termina aí, então, a nossa listagem de tarefas propriamente dita, com todos os nossos comportamentos, todas as nossas funções aqui, comunicação entre contexto, enfim. Tentei passar para vocês aqui o máximo de cenários aí que eu costumo ver em aplicações de front-end, né? Algumas coisas aqui talvez podem parecer um canhão assim para matar uma mosca, mas é para tentar difundir assim na cabeça de vocês a ideia de utilizar o contexto para trabalhar a comunicação entre componentes, esse tipo de coisa. Então, bacana, a gente tem o nosso cadastro de usuário pronto, a nossa listagem, tudo aqui de tarefa, tudo prontinho, bonitinho. Agora, na próxima aula, então, a gente vai trabalhar em cima do nosso dashboard e será a nossa última aula desse nosso curso. Valeu e até a próxima!